E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo e uma notícia chata. Então, o Instituto Butantan ele não está conseguindo mais receber as doses da Coronavac da China. E o que isso significa? Significa que, na verdade, o que aconteceu, né? Como que essa vacina está sendo criada? A China está dando a matéria-prima para fazer as vacinas para o Brasil. Então, não dando, né? O governo de São Paulo comprou essas matéria-prima. Ela vem da China, chega aqui em São Paulo. O Instituto Butantan faz a vacina. Então, ele pega essa matéria-prima, transforma na vacina. Transformando na vacina, vira a vacininha pronta dentro da caixinha e o Instituto consegue distribuir para a galera que precisa. Beleza? Então, o insumo, a matéria-prima para fazer a vacina, depende da China, certo? E aí o que a gente lembra? A gente lembra que todo o ano passado, basicamente, desde quando começou a história de Covid, nosso presidente e nosso ministro das Relações Exteriores, então a gente tem um comportamento do alto escalão do governo, falando que a culpa era da China, falando que a vacina chinesa não seria comprada, falando que era o vírus chinês, falando que era a vacina, que não iriam tomar a vacina, falando que o comportamento de ficar em casa é algo que pode ajudar o narcotráfico, e falando que o vírus foi liberado pela China como um instrumento de manipulação comunista para dominar o mundo. Comunismo. Eles estão brigando com o comunismo na cabeça deles, né? E a gente lembra de tudo isso e a gente lembra de um ponto, que a China é um país asiático, certo? Países asiáticos, eles levam orgulho muito a sério, certo? E aí a gente tem agora um país que está dependendo de uma única vacina, porque o nosso governo federal não fez nada para ter umas outras, além de Oxford. Eles apostaram todas as fichas deles na vacina de Oxford. Enquanto tem outros governos que apostaram em 2, 3, 4 vacinas, e a que desse certo vem, que a gente compra e já vai colocar. O nosso governo não. Vamos lá comprar de Oxford, porque a gente é dos Estados Unidos. E enquanto o governo de São Paulo fez esse acordo com o Sinovac, que seria o governo chinês, né? A vacina chinesa. E o carregamento de matéria-prima não chegou ainda, então está atrasado. E aí o que o governador de São Paulo, Dória, está falando sobre isso? Ele fala que o Instituto Butantan está aguardando o Ministério das Relações Exteriores da China, que é a última instância burocrática para a exportação dos insumos. E aí com isso vai conseguir importar mais 5,4 mil litros de matéria-prima, capazes de produzir mais 5 milhões de novas doses da Coronavac. O que isso significa? Eles estão esperando o relatório o Ministério das Relações Exteriores da China aprovar que esse carregamento venha para cá. E aí a gente tem um Ministério das Relações do Brasil que praticamente até mês passado estava xingando a China, né? E hoje a gente está dependendo dos chineses. E se vocês quiserem ver esses fatos, tem vídeos no canal que eu já fiz, uns vídeos antigos, se vocês procurarem vocês vão ver sobre esse tema de vacina e do posicionamento do nosso governo sobre isso. E eu quero só deixar algumas coisas aqui, que o nosso presidente hoje ele fala que a vacina da Coronavac é a vacina do Brasil, que não é a vacina de São Paulo, é a vacina que vai salvar o Brasil, e que quem está articulando com o governo chinês é o governo federal. Eu quero lembrar aqui que em 21 de outubro de 2020, nosso presidente disse: da China nós não compraremos, é decisão minha. Eu não acredito que ele falando da vacina, eu não acredito que ela transmita segurança suficiente para a população pela sua origem. Qual é a origem da vacina? Chinesa. Ele está falando basicamente que o medicamento não presta porque é chinês. E aí seguiu no mesmo dia falando: qualquer vacina antes de ser disponibilizada à população deve ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. Guarda isso. E aí ele continua: o povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. Sabe o que não é comprovado cientificamente pelo Ministério da Saúde e nem certificada pela Anvisa para Covid?
Cloroquina. Sabem? Cloroquina. Cloroquina, que o nosso presidente fala que todo brasileiro tem que tomar como medida de prevenção à Covid. Não tem estudo científico nenhum falando que funciona. Por que a vacina não podia e a cloroquina pode? Por que o governo gastou 1,5 milhão de reais comprando cloroquina? Por que o governo comprou 18 anos de estoque de cloroquina, que é um medicamento não comprovado cientificamente pelo Ministério da Saúde e não certificado pela Anvisa para o tratamento de Covid? Só na cabeça do Jair Bolsonaro e na cabeça do Ernesto Araújo que eles vão saber justificar. E eu ainda acredito que a justificativa vai ser que eles estão lutando contra o comunismo. Fica aí aberto se eles quiserem me responder.